Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos a essa nova transmissão. Queremos aqui agradecer a sua participação e também pedir a você que, se possível, compartilhe o link dessa transmissão com seus contatos aí no WhatsApp, seus contatos no Facebook também. Convide outras pessoas para acompanhar a nossa transmissão aqui nessa noite. Quero lhe convidar nessa noite também a abrir a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e nós iremos fazer a leitura num texto de Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 17. Tá bom? Se você puder também dar um retorno aí de como está o som, como é que está a imagem, para a gente ficar ciente aqui como é que está a nossa transmissão. Você coloca aí no chat aí, tá bom? Escreva aí se está ok, se está baixo, alto, se tem como melhorar alguma coisa aqui, tá bom? Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículos 12 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor perdoou vocês, assim também perdoai uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, o Pai. Então, que Deus nos abençoe com essa palavra e que ela seja para nós um estímulo para aquilo que vamos estudar nessa noite. Nós queremos, nessa noite, fazer uma introdução ao tema do aconselhamento bíblico. E por que escolhemos esse assunto para tratar nessa transmissão de hoje? Porque percebemos que a Igreja do Senhor Jesus Cristo muito tem sofrido por falta de, no meio dela, haver conselheiros biblicamente orientados, biblicamente preparados e que sabem o que é e a importância do aconselhamento bíblico no meio do povo de Deus. Então, nessa noite, nosso desejo é fazer uma introdução ao assunto do aconselhamento bíblico. E esperamos, claro, que com as informações que vamos transmitir, você esteja melhor preparado, melhor preparada para, dentro daquilo que é a necessidade de sua igreja, ser um bom conselheiro biblicamente orientado. Então, esse é o nosso tema de hoje. Gostaríamos muito que mais pessoas estivessem nos acompanhando para que nós pudéssemos transmitir esse conhecimento e que aquilo que vamos transmitir fosse colocado em prática na vida pessoal daquele que aprende e também na vida da igreja enquanto comunidade, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho a respeito do que queremos tratar nessa noite. Tendo em vista que nós desejamos apresentar uma introdução ao aconselhamento bíblico, queremos também que você compreenda que, ao receber tais informações, você se torna responsável de transmitir a outros, praticando aquilo que nós estamos aprendendo. Então,
Nessa noite, nessa palestra, né, nessa transmissão, nós iremos abordar os seguintes tópicos. Primeiro, o que é aconselhamento bíblico? Aí nós vamos tratar da questão da definição. Segundo, as escrituras sagradas são suficientes no aconselhamento bíblico? Aí nós vamos tratar da questão da suficiência da escritura. E em terceiro lugar, nossa terceira parte da nossa palestra, nós iremos tratar sobre o alvo do aconselhamento bíblico, que trata da questão do propósito do aconselhamento bíblico. O texto que lemos aqui, em Colossenses 3, ele tem uma parte que ele trata sobre o aconselhamento. O versículo 16 diz assim, eu quero repetir para você: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Aconselhamento bíblico é aquela ferramenta que nós usamos para, com sabedoria, tratarmos dos problemas, dos dilemas, das dificuldades que nós vemos que geralmente acontece na vida de todo crente. Então, o aconselhamento bíblico ele é importantíssimo em uma igreja que deseja ser orientada pelas escrituras, principalmente quando o assunto diz respeito à resolução de conflitos, à resolução de problemas que surgem no meio da igreja, que surge entre nós, que surge no coração de cada um de nós. Então, vamos aqui apresentar essa temática nessa noite, nessas três perspectivas. O que é o aconselhamento bíblico? As escrituras são de fato suficientes para o aconselhamento? E qual é o alvo do aconselhamento bíblico? Então, de início, vamos ver algumas definições de alguns homens e mulheres que trabalharam muito e trabalham muito no aconselhamento, e eles têm a nos ensinar por meio das suas definições. Esse senhor que aparece aí, Dr. Jay Adams, ele é considerado como o pai do aconselhamento bíblico moderno. Ele, na verdade, estudando o assunto, formou vários pensadores na área de aconselhamento bíblico. Por isso ele é chamado de o pai do aconselhamento bíblico moderno. E ele diz assim, a definição que ele dá: uma resposta do profundo amor que temos por Deus e pelo nosso próximo, que nos motivará a estender as mãos àqueles que sofrem. Então, para ele, aconselhamento bíblico é uma resposta do profundo amor que temos por Deus e pelo nosso próximo, que nos motivará a estender as mãos àqueles que sofrem. Além dele, nós temos também uma definição de uma mulher, uma autora bem considerada, bem conhecida aqui no Brasil, que é a doutora Elise Fitzpatrick. Ela, em seu livro, que trata de aconselhamento bíblico, Mulheres Ajudando Mulheres, faz a seguinte definição de aconselhamento bíblico. Para ela, aconselhamento bíblico é o processo pelo qual os cristãos procuram conhecer, confrontar, fortalecer, encorajar e disciplinar outros cristãos para crescerem em seu amor por Deus e pelo próximo, tudo para a glória do Senhor. Então, ela encara o aconselhamento bíblico como um processo que inclui, na sua caminhada, no seu desenrolar, encorajamento, confronto, conhecimento, fortalecimento, disciplinação de outros cristãos, para que eles, assim como nós também, cresçamos em amor por Deus e pelo próximo, como é desejo do Senhor e como glorifica a Ele. O Dr. John MacArthur, tão conhecido, no mundo, e no Brasil em especial também, ele escreve a respeito desse assunto em sua obra de aconselhamento bíblico,
e ele define o aconselhamento bíblico da seguinte maneira: aconselhamento é, por definição, a inclinação ou inclinação, um ministério de ajuda. Então ele começa dizendo que o aconselhamento bíblico é, por definição e por inclinação, um ministério de ajuda, de auxílio. Ele pressupõe, o aconselhamento bíblico, um indivíduo que está sendo confrontado por certo grau de confusão, decepção ou desespero, e uma segunda pessoa que se empenha para ajudar, analisando a situação do aconselhamento, procurando desemaranhar as questões envolvidas, de forma a oferecer conselhos e direções úteis e benéficas para aquele. Então, o aconselhamento bíblico envolve duas pessoas ou mais, em que uma está confusa, está sem entendimento, sem sabedoria, e outra que, com o entendimento, com a sabedoria e com o conhecimento da Escritura, vai ajudá-lo a clarear suas ideias, a desemaranhar as questões envolvidas em suas dificuldades e em seus dilemas. Além dele, nós temos um outro autor, esse agora é brasileiro, doutor Vadislau Martins Gomes, pastor presbiteriano, e ele diz que aconselhamento bíblico é uma habilidade relacional de ajuda mútua para o conhecimento de Deus e do homem. Então, o processo de aconselhamento ou o trabalho de aconselhamento, ele envolve uma habilidade de relacionamento. É uma habilidade relacional que busca ajudar um ao outro, o que aconselha e o que é aconselhado, mutuamente para o conhecimento de Deus e também do homem. Aí nós vamos entrar, então, de fato, nessa questão do aconselhamento bíblico. Mas esses autores que eu citei até agora são bem modernos, são autores do século passado e desse nosso século. Mas esse aí, o Richard Baxter, ele escreveu sobre aconselhamento bíblico lá no século XVII. E olha o que ele disse a respeito desse assunto. O aconselhamento bíblico, ele serve para resolver as dúvidas que eles, né, os aconselhados, possam ter. O aconselhamento bíblico também é para ajudá-los na luta contra os seus pecados. E é para orientá-los em suas responsabilidades e promover crescimento do conhecimento e de toda a graça salvadora. Então, ele subdivide aqui o aconselhamento em 3 etapas. A primeira etapa é para ajudar, ou melhor, é para resolver as dúvidas que o aconselhado tem. Nesse processo de procurar ajudá-lo a resolver essas dúvidas, também deve ajudá-lo na luta contra os seus próprios pecados. E ao ajudá-lo nessa luta, é também para orientá-los em suas responsabilidades. Essas 3 áreas sendo precisas e colocadas em prática, vão ajudá-los a promover um crescimento do conhecimento e de toda a graça salvadora que o Senhor tem para nos dar. Então, nós estamos trabalhando o primeiro ponto, que é o que é o aconselhamento bíblico. Nós estamos tratando da questão da definição. Agora eu queria tratar também sobre a questão da necessidade e também da função de um conselheiro bíblico. Se nós sabemos o que é aconselhamento bíblico, nós então aprendemos sobre a necessidade e devemos aprender sobre a função de termos na igreja um bom conselheiro bíblico. Aliás, deveríamos buscar ter vários bons conselheiros biblicamente orientados. Então, qual é a necessidade e a função de um conselheiro bíblico? Primeiro, para direcionar outras pessoas a fim de que elas possam ter plena satisfação em Deus. Então, um conselheiro bíblico, ele tem como propósito orientar ou direcionar outras pessoas a fim de que elas encontrem plena satisfação em Deus.
Nós iniciamos esse tópico aqui observando que a Escritura Sagrada também ela ressalta a necessidade de termos conselheiros bíblicos no meio do povo de Deus. E de acordo com as Escrituras, todos os cristãos, eu e você, qualquer um de nós, deveria aconselhar em certas situações. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. E um conselheiro bíblico deve direcionar com amor outras pessoas a fim de que elas encontrem satisfação, plena satisfação em Deus. Sabemos também que alguns conselheiros são chamados por Deus para fazer um trabalho de aconselhamento numa escala maior, numa escala quase que poderíamos dizer profissional. Essas pessoas foram por Deus dotadas de dons e talentos especiais para poderem trabalhar nessa questão do aconselhamento. Porém, mesmo que a igreja tenha homens e mulheres preparados para o aconselhamento bíblico e dotados de dons para essa função, isso não tira dos demais crentes, dos demais irmãos daquela comunidade, daquela igreja, o dever de serem conselheiros bíblicos. Por isso que o conselheiro bíblico deve direcionar outras pessoas a ter satisfação em Deus. O conselheiro bíblico, ele utiliza todos os esforços com criatividade e sacrifício, tanto quanto for necessário, para ensinar biblicamente outras pessoas a terem alegria e satisfação plena em Deus. O aconselhamento bíblico, ele acredita que Deus é mais glorificado nos crentes quando os homens, os crentes, as mulheres, as crianças, os adultos, os idosos, todos sem exceção, estão mais satisfeitos em Deus. Viver para a glória de Deus também significa viver para alegremente, tornar outros alegres e satisfeitos em Deus. Então, se você encontra plena satisfação em Deus, é seu dever direcionar outros para também encontrarem essa plena satisfação no Senhor. Além disso, nós percebemos que a necessidade e a função de um conselheiro bíblico pode ser expressa em ajudar o aconselhado a corrigir suas motivações antibíblicas, aquelas motivações que não têm respaldo na Escritura. Muitas vezes nós encontramos na igreja crentes que querem tomar decisões sem buscarem orientação na Escritura. E isso muitas vezes não é tão notório, porque muitas vezes as motivações do coração não são reveladas. E é função de um conselheiro bíblico ajudar o aconselhado a corrigir suas motivações antibíblicas e levá-lo, claro, à mudança e ao arrependimento. Uma pessoa que vive um comportamento de desobediência à palavra de Deus terá uma relação errada com Deus, com seu próximo e consigo mesma. Por isso, não poderá jamais encontrar plena satisfação, a não ser que se arrependa e volte-se ao Senhor, que é grande em misericórdia e é rico em perdoar. É através do processo de aconselhamento bíblico que nós podemos levar nossos irmãos a uma transformação de vida. Através de um processo de contínua transformação bíblica, o conselheiro bíblico ajuda o aconselhado a se despojar
dos velhos hábitos e dos padrões pecaminosos do velho homem, e a se revestir dos novos hábitos e dos novos padrões santos de um novo homem refeito pelo poder do Espírito Santo, o qual é chamado a seguir os passos de Jesus, tendo como alvo principal de sua vida se parecer com Cristo em seu caráter e em suas ações. Ou seja, é buscar levar o nosso irmão, é ajudar o aconselhado a corrigir suas motivações antibíblicas, tendo como objetivo principal para ele o atingir a plena maturidade em Cristo Jesus. Além de direcionar e além de ajudar, a necessidade, a função de um conselheiro bíblico nos ensina que nós devemos, por meio desse processo, anunciar a Cristo Jesus. Cristo é o único que pode trazer redenção permanente da causa básica de todos os problemas do homem, o pecado e os seus ídolos. Se nós, de fato, tivéssemos como intenção maior ajudar os nossos irmãos, anunciando a eles que Cristo é o Senhor e que ele espera de nós que nós entronizemos a ele em nosso coração e em nossa vida, isso nos ajudaria e ajudaria a eles, por meio desse anúncio, a abandonar suas práticas pecaminosas e a rejeitar tanto o pecado quanto a idolatria do seu coração. Portanto, uma vez que o aconselhado tenha se arrependido e se rendido a Cristo, o conselheiro bíblico pode e deve acreditar que somente a palavra de Deus tem poder para libertar o homem da escravidão do pecado. É o que nós aprendemos lá em João, capítulo 8, verso 32. Que se nós, de fato, conhecêssemos o Filho, nós seríamos libertos. Lá é dito que se, porém, o Filho vos libertar, verdadeiramente estaremos libertos, estaremos livres de toda e qualquer condenação e de toda e qualquer escravidão ao pecado. Então, nós aprendemos até aqui, dentro desse tópico da necessidade e da função de um conselheiro bíblico, que é nosso dever direcionar as pessoas, né, a buscar e a encontrarem plena satisfação em Deus, ajudar o aconselhado a corrigir suas motivações antibíblicas que estão enraizadas no seu coração, e é nosso dever anunciar a Cristo, para que todo homem seja conduzido aos pés de Cristo e reconheça que ele, e unicamente ele, é o Senhor de sua vida, para que Deus, o Pai, então, seja glorificado no seu viver. E em quarto lugar, nós podemos então dizer que é necessidade e é função de um conselheiro bíblico conduzir o aconselhado a conhecer a Deus e a si próprio. É importante que ele entenda que ele precisa conhecer a Deus. Como fazemos isso? Anunciando a Cristo. Devemos, então, discipular o aconselhado em profundidade, para que ele aprenda os ensinos de Cristo. E, acima de tudo, aprenda que ele é um discípulo de Cristo e que ele agora não pertence mais a si mesmo. Ele pertence ao Senhor, que o salvou e que o livrou tanto do domínio do pecado, quanto também da condenação que esse pecado traz ao ser humano. Devemos entender e devemos ensinar que Cristo é o Senhor e que o seu reino, de modo prioritário e incondicional, é o nosso maior prazer e é a nossa maior busca, viver como súditos do rei, com uma vida de pureza e também de santidade. Devemos, então, tendo em vista este anúncio de Cristo, conduzir o nosso aconselhado a conhecer a Deus e a si próprio. É evidente que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos relacionamos corretamente com Ele e mais também
temos uma vida condizente com o conhecimento de nós mesmos, de cada um de nós. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que Deus sempre quis, desde o começo, ter um relacionamento com o homem, ter um relacionamento com a sua criação. Porém, o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. Desde quando Adão e Eva caíram no pecado, eles passaram a viver em conflito com Deus e em conflito um com o outro. E isso passou a toda a humanidade. Quando nós olhamos para o relato de Gênesis, lá no capítulo 3 em especial, quando vemos a queda do homem, nós percebemos que lá no início, logo lá no começo, o homem primeiro tentou fugir de Deus, tentou esconder-se de Deus, e na sequência tentou culpar aquele ou aquela que estava do seu lado. Quando Adão foi confrontado, ele colocou a culpa em Eva. Quando Eva foi confrontada, ela tentou retirar a culpa dela para a serpente. E dali para frente, o ser humano passou a viver em conflito com Deus e em conflito com o seu próximo e consigo mesmo. Na perspectiva do aconselhamento bíblico, o homem não possui autoconhecimento, mas todo conhecimento verdadeiro que ele possui nasce a partir do conhecimento que ele tem de Deus. Neste sentido, nós afirmamos que o homem conhecia bem a Deus e se relacionava de forma harmônica com seu Criador. Porém, a queda, como eu já falei, ela afetou a capacidade cognitiva de conhecimento do homem, tornando-o cego espiritualmente e incapaz de reconhecer a Deus na realidade que o cerca. É tão interessante isso que a Bíblia deixa muito claro que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras de suas mãos, lá no Salmo 19. Mas mesmo contemplando a natureza, contemplando a magnificência da criação, o homem não consegue olhar para ela e reconhecer que tem um Deus ali que criou todas as coisas, porque o seu intelecto, o seu aspecto cognitivo foi extremamente afetado com a queda no pecado, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Eu gosto muito da maneira como João Calvino ele fala sobre esse aspecto aqui. Ele, falando sobre esse assunto, escreveu da seguinte maneira: toda sabedoria a que possuímos consiste disto, o conhecimento de Deus e de nós mesmos. E ainda ele acrescenta: o conhecimento de nós mesmos, conduz-nos a conhecer a Deus. Consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo, é que cada um não apenas está buscando o conhecimento da sua essência, de sua existência, mas está buscando o conhecimento daquele que o criou. E aí ele diz que cada um não apenas aguilhoado a buscar a Deus, mas até como que pela mão conduzir a achá-lo. Os homens desde sempre têm tentado fazer isso. Nós precisamos conhecer a Deus e devemos conhecer a nós mesmos. O homem envolve-se em religião, tentando, numa busca incessante, agradar àquele que é superior, aquele que é maior, aquele que está além, mesmo que não saiba quem ele é. Porém, pela revelação das Escrituras, nós podemos conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, podemos também conhecer a nós mesmos. E uma vez que nós conhecemos a nós mesmos e sabemos quem nós somos, podemos então entender a nossa necessidade de termos um novo relacionamento com Deus, relacionamento este que foi perdido lá atrás, no Jardim do Éden. E somente Jesus Cristo pode intermediar essa nova relação. Somente através de Cristo podemos ter um novo caminho, vivo e santo, que há de nos conduzir ao novo relacionamento com Deus. Aqui, Calvino, ele entende que o conhecimento tem duas partes.
do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos, e não há conhecimento de Deus sem o conhecimento individual de nós mesmos. Nem o conhecimento de nós mesmos sem que haja o conhecimento de Deus. Nesse sentido, tais conhecimentos, tanto o conhecimento de Deus quanto o conhecimento de si mesmo, são inseparáveis. E o aconselhamento bíblico, através da exposição clara e simples das Escrituras, busca solidificar estes dois conhecimentos. O aconselhamento bíblico é o único modelo de aconselhamento que tem condições de oferecer ao homem a capacidade dele conhecer a si mesmo. Ele oferece esta capacidade através do conhecimento de Deus, que é oferecido ao aconselhado por meio do ensino correto das Escrituras, também da confrontação bíblica e do fortalecimento, do encorajamento, da disciplina e do discipulado constante, fundamentado e baseado na palavra de Deus. Logo, portanto, o aconselhamento bíblico deve ser visto numa perspectiva de discipulado e amizade, que é a consequência de um profundo temor a Deus e amor por Deus e também pelo próximo, em suas responsabilidades, a fim de que tudo e em tudo Deus seja glorificado em nossas vidas. Por isso é importante conduzir o aconselhado a conhecer a Deus, bem como também a conhecer a si próprio. E aí nós podemos então, tendo em vista isso, afirmar que as Escrituras Sagradas são de fato suficientes para o aconselhamento bíblico. Se nós entendemos o que é aconselhamento bíblico, se nós percebemos como ele se define e a necessidade e a função de um conselheiro bíblico, podemos também afirmar que as Escrituras Sagradas são, sim, suficientes no aconselhamento bíblico. Nós vamos tratar agora, nessa segunda parte da nossa transmissão, do nosso estudo, dessa palestra, sobre a questão da suficiência das Escrituras no aconselhamento bíblico. É importante que você e eu entendamos que, nos dias atuais, a Sagrada Escritura tem enfrentado um grande ataque naquilo que diz respeito à suficiência da palavra de Deus. Muitos crentes, até mesmo sem perceber, sem ter má intenção, não recorrem à Escritura para saber dela aquilo que é a vontade de Deus para decisões específicas da vida, para a busca de orientação nas decisões que devem tomar, bem como também na resolução dos conflitos interpessoais que surgem entre o relacionamento de pessoas como nós que são pecadoras. Por isso, a questão da suficiência é pertinente e extremamente atual. As Escrituras Sagradas são suficientes no aconselhamento bíblico? É a pergunta que se faz. Podemos, então, afirmar da seguinte maneira: primeiramente, em dias de grandes avanços científicos, é inegável que a velocidade e a rapidez tecnológica faça florescer em nosso coração uma profunda insatisfação com aquilo que é espiritual. Nós vivemos em profunda busca pelo novo, pelo diferente, pelo atual, pelo moderno. Tudo acaba sendo muito passageiro, perdendo rapidamente a sua eficácia e o sentido de ser. Infelizmente, transportamos para a fé essa insaciável busca pela novidade. Ainda que não declare abertamente, muitos cristãos, até mesmo entre nós, que são nossos contemporâneos, veem a Bíblia como um livro ultrapassado, um livro que é insuficiente para lidar com as crises geradas pela pós-modernidade. Eles dizem que só a exposição bíblica não é suficiente. Além da exposição das boas novas do Evangelho, deve haver
alguma coisa a mais para complementar a verdade bíblica. Lá em João 17, versículo 17, quando Jesus estava ali intercedendo pelos seus discípulos, orando ao Pai, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ali nos ensina que todo o processo progressivo de santificação cristã está na palavra de Deus. Muitos cristãos têm seguido a própria sociedade. Estes são, em sua maioria, uma espécie de utilitarista. Alguns são pragmáticos, idólatras de um sistema que os escraviza. Eles valorizam mais o conforto físico do que o bem-estar espiritual, mais as emoções, que lhes são agradáveis, do que um viver santo, mesmo que o viver santo imponha a eles certas situações que emocionalmente não são tão agradáveis. Em muitas igrejas, o espetáculo, o entretenimento e a onda do momento têm pervertido a mensagem do evangelho, enlameando a mensagem do evangelho com o mundanismo e pela autoindulgência, que é aquela atitude de buscar desculpa para tudo de errado que a gente faz. Ah, mas eu fiz isso porque alguém me falou assim. Ah, eu fiz isso porque eu fui orientado assim. Ah, eu fiz isso porque eu tenho um trauma da infância. A herança da suficiência das Escrituras está sendo tristemente trocada, podemos dizer assim, por um pasto raso de lentilha. Assim como Jacó, ou melhor, Esaú, trocou o seu direito de primogenitura por uma refeição, muitos têm trocado a Sagrada Escritura pela refeição da moda que melhor lhe parece. Então, podemos afirmar que a declaração que a Escritura faz de sua suficiência, ela se prova em várias partes do texto sagrado. Vamos começar falando sobre a declaração que a Escritura faz de sua suficiência lá no Evangelho de Lucas. Tais cristãos, na verdade, estão se comportando exatamente como se comportou o homem rico, lá da parábola que Jesus contou sobre Lázaro. Ou seja, só a palavra não é suficiente. Foi isso que ele declarou, mesmo depois da morte, estando vivendo lá em tormentos, na condenação. Veja o que diz o texto sagrado lá de Lucas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia Sagrada em Lucas, onde ele trata sobre a história do rico e do Lázaro. O texto sagrado diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele que era rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Aconteceu de morrer o mendigo e de ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Lá no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro, que estava em seu seio, deitado em seu peito. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho ainda 5 irmãos, para que ele vá e lhes dê testemunho, a fim de que eles, os meus irmãos, não venham também para esse lugar de tormento. Então Abraão respondeu. Abraão disse: Eles, os teus irmãos, que estão lá na terra ainda, têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas ele, o homem rico, insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, de fato eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu, dizendo:
Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui nós encontramos o próprio Abraão dizendo que as escrituras do Antigo Testamento, ali ele fala de Moisés, a lei, o Pentateuco e os profetas, são suficientes para que alguém não seja condenado e vá parar no inferno depois da morte. Na perspectiva do homem rico, deveria haver alguma manifestação sobrenatural para que os seus parentes acreditassem na pregação da palavra. Logo, ele estava afirmando que uma clara instrução da Bíblia e o poder de Cristo manifesto através das boas novas do Evangelho por si só não são suficientes. E há muitos crentes hoje dizendo a mesma coisa. Eu creio na Bíblia, na palavra de Deus, mas ela não é suficiente para me ajudar a resolver as situações complexas da minha vida. Se, por um lado, a resposta de Abraão ao homem rico deixa claro que milagres não são necessários para que a boa nova do Evangelho faça o seu trabalho de transformar vidas, por outro lado, também, ela mostra a superioridade das Escrituras e a suficiência da palavra de Deus para redimir e para santificar todos quantos creem nela, a qual, através da ação do Espírito Santo, pode produzir vida no coração dos homens. Você deve lembrar o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Um versículo importantíssimo sobre a suficiência das Sagradas Escrituras, sobre o poder que elas têm. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós encontramos a seguinte declaração: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Então, nós encontramos aqui, e nessa citação de Hebreus, que a Bíblia, sim, ela é suficiente para as nossas vidas. Vejamos o que Tiago também diz sobre essa questão da suficiência das Escrituras. Vamos à declaração da Escritura que ela faz de si mesmo em Tiago. Nessa perspectiva, o apóstolo Tiago, o escritor da carta de Tiago, diz o seguinte com relação à suficiência da palavra de Deus. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido ou negligente, mas executor da obra, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Então, o que é que Tiago está nos ensinando? Se queremos alcançar êxito em qualquer questão da nossa vida, devemos dar ouvidos, estar atentos ao que diz a palavra de Deus. A expressão usada aqui pelo apóstolo, a lei perfeita, a lei da liberdade, é sinônimo de lei completa, plena, suficiente, ou seja, a palavra de Deus é perfeita, é completa e é suficiente para as nossas vidas. Em terceiro lugar, podemos ver a declaração que a Escritura faz de sua suficiência na primeira carta de Pedro. Olha o que Pedro escreveu sobre essa questão da suficiência das Sagradas Escrituras. Diz assim, sobre esse mesmo assunto, o apóstolo Pedro escreveu: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. E ele está citando aqui essa expressão referente à palavra de Deus. O crescimento
E a maturidade cristã, a qual faz parte do processo de salvação e santificação dos cristãos, está profundamente ligado ao desejo do fiel, do crente, de beber do puro leite espiritual que é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro está aqui utilizando uma figura do recém-nascido para dizer que, da mesma forma que um bebê deseja intensamente o leite materno, muitas vezes até com choro, assim também o cristão deve ardentemente ansiar e desejar pelo alimento da palavra de Deus. Alimento este que é a palavra de Deus, o qual nos dará crescimento e maturidade para enfrentarmos todos os dilemas que a vida nos impõe. E ela, a Bíblia Sagrada, provê para nós todos os recursos que nós necessitamos para este fim, para a fim de alcançarmos a maturidade, a fim de alcançarmos, de fato, um crescimento espiritual, dependendo apenas e exclusivamente apenas da palavra de Deus. Além disso, também podemos ver a declaração que a Escritura faz de sua suficiência no livro de Atos. Na mesma direção que o apóstolo Pedro orienta a igreja a ser madura de acordo com a palavra de Deus, o apóstolo Paulo também, quando estava se despedindo lá no livro de Atos dos anciãos de Éfeso, ele escreve algo muito importante que nós não podemos esquecer. Abra aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Nós iremos fazer a leitura do versículo 20, do 27 e do 32. E aí nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que é a palavra de Deus, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são por ela santificados. O que é que Paulo está dizendo? Olha, eu cumpri o meu trabalho entre vocês. Eu já concluí a minha obra no meio de vocês. E agora eu estou deixando claro que eu nunca deixei de anunciar alguma coisa proveitosa, nem de ensinar vocês publicamente, de casa em casa, a palavra de Deus. E eu jamais deixei de anunciar o desígnio de Deus. Ele diz: olha, agora eu vou encomendar vocês ao Senhor, e que vocês estejam também encomendados à palavra da sua graça. Essa palavra é aquela que tem o poder de edificar vocês e de garantir para vocês uma herança, juntamente com todos aqueles que, por meio da palavra, estão sendo santificados em Cristo Jesus. É importante, irmãos, que nós observemos que o poder da palavra de Deus se manifesta quando nós a aceitamos tal qual ela é. O apóstolo Paulo entendia que a revelação de Deus, através de sua palavra, era suficiente para o crescimento espiritual, para o crescimento e o amadurecimento. Para ele, as Escrituras eram capazes de fornecer o auxílio que eles necessitavam para que eles pudessem, então, liderar a igreja do Senhor e lidar com os problemas e com as crises da vida de cada um que fazia parte daquela igreja local. Essa é uma das razões de sua determinação em indicar para aqueles irmãos a palavra de Deus e encomendá-los tanto à palavra de Deus quanto também à própria pessoa do Senhor. O apóstolo Paulo, ele entendia perfeitamente como era que a palavra iria agir no meio daquele povo, como a palavra ia fazê-los amadurecer, porque o apóstolo Paulo acreditava na suficiência das Escrituras.
Quero também apresentar rapidamente aqui o texto de Salmo 19, que fala sobre a suficiência da Escritura. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 19, salmo bem conhecido. A segunda parte do salmo trata a respeito da lei do Senhor. E a lei do Senhor é um resumo da palavra de Deus, é uma expressão que resume as Escrituras Sagradas. E olha como o salmista descreve a palavra de Deus aqui no Salmo de número 19. Ele coloca aí várias figuras para representar a palavra de Deus. A começar do versículo 7, onde ele diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, muito mais do que o ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. E olha o que ele diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E aí ele prossegue dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor meu, rocha minha, redentor meu. Aqui nós percebemos a importância que o salmista dava às escrituras e como ele reconhecia que as escrituras eram importantes e eram suficientes para orientar a sua própria vida. Quando nós entendemos isso, é evidente que a palavra de Deus ganha para nós um novo sentido. Ela passa agora a orientar, a conduzir, a direcionar, a corrigir, a edificar as nossas vidas. E ela é suficiente para todos os problemas que nós temos na nossa vida, na vida comunitária da igreja e que precisamos resolver à luz da palavra de Deus. Nós aprendemos aqui o que é então aconselhamento bíblico e já vimos que a palavra de Deus é suficiente para essa questão. Além disso, devemos então agora, chegando na terceira parte, a última parte do nosso estudo, fazer a seguinte pergunta: se eu sei o que é aconselhamento bíblico e se eu sei que a palavra de Deus é suficiente, qual é então o alvo, o propósito do aconselhamento bíblico? Nós vamos tratar agora da questão do propósito do aconselhamento bíblico. Então, a centralidade em Deus é a grande diferença entre o aconselhamento bíblico e outras metodologias humanistas de aconselhamento, como é o caso da psicologia moderna. Ao contrário das escrituras, a psicologia trata meramente de questões humanas e de comportamento, e não vai ao fundo nas causas que muitas vezes são espirituais, são anseios da alma, são necessidades que somente Deus, com sua palavra, pode então preencher em nosso coração. O aconselhamento bíblico, ao contrário dessas metodologias humanistas, ela prioriza a pessoa do indivíduo e aquilo que se passa no seu coração. E aí é interessante notar que o aconselhamento bíblico tem por alvo
a centralidade de Deus e de sua glória na vida do indivíduo. A seguir, vamos descrever, com alguns detalhes, o alvo e a relevância do aconselhamento bíblico para as nossas vidas. Vejamos então. Vamos começar tratando sobre o alvo do aconselhamento bíblico, que é a glória de Deus. O alvo do aconselhamento bíblico tem que ser a glória de Deus, pois Deus nos criou para a sua glória. Assim diz o Senhor: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos quantos são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, diz o Senhor. A nossa vida só terá sentido quando ela for vivida em todas as áreas, visando a glória de Deus. É exatamente isso que nos ensina a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios 10 e 31, nós encontramos aquele versículo tão conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando toda a nossa vida não glorifica a Deus, com certeza, ela está sendo desperdiçada. E nós estamos, então, abrindo um vazio dentro do nosso coração. Glorificar a Deus não significa tornar Deus mais glorioso, mais lindo do que ele é, ou acrescentar a ele algo que supostamente ele não tenha. Glorificar a Deus é comunicar para o mundo, através da nossa própria vida, da nossa existência, o que Deus realmente é. Ou seja, mostrar ao mundo, através de uma vida santa, toda a grandeza, toda a beleza e todos os valores do nosso Deus infinito, exatamente como elas são. Só glorificamos a Deus se a nossa vida for um espelho que reflita perfeitamente a imagem dele. Foi exatamente isso que nos ensinou o Senhor Jesus quando ele disse: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Está lá nos Evangelhos, lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala a respeito de não poder esconder uma candeia debaixo, de uma mesa, mas sim colocá-la no velador para iluminar a todos que estão no recinto. A sua vida é como aquela luz que deve iluminar muitos que estão ao seu redor e, com certeza, levá-los a glorificar a Deus, ao Pai que está nos céus. Sobre isso, eu gostaria de fazer uma citação também do John Piper. Ele escreveu a respeito desse assunto, ele disse o seguinte: Deus nos criou para vivermos com esta única paixão de demonstrar com alegria a suprema excelência dele em todas as esferas da vida. A vida desperdiçada é a vida sem essa paixão pela glória de Deus. Deus nos chama para orar e pensar e sonhar e planejar e trabalhar, não para ser apreciado pela nossa grandeza, mas para engrandecê-lo em todas as partes das nossas vidas, inclusive no sofrimento. O aconselhamento bíblico tem por objetivo conduzir o aconselhado por um caminho que glorifica a Deus, a conduzir o aconselhado a em tudo e por todos os meios glorificar a Deus. Além do mais, também podemos afirmar que o propósito primário do aconselhamento bíblico é conduzir a nossa vida para que ela glorifique a Deus. O bem-estar do aconselhado é também um propósito do aconselhamento bíblico, mas não é o primário. O bem-estar dele acontece à medida em que ele é ensinado por meio das Escrituras a aprender a ter prazer em Deus e em tudo quanto Deus permite que ele experimente e viva nessa terra. O aconselhamento bíblico, portanto, tem seu fundamento em Deus. Acontece por causa de Deus e para a glória de Deus.
o qual é o alvo e o conteúdo do próprio aconselhamento bíblico. Aí podemos então falar sobre a relevância do aconselhamento bíblico. Se o alvo do aconselhamento bíblico é a glória de Deus, qual seria então a relevância dele em nossos dias? Sabemos que ao receber a Cristo, no momento da nossa conversão, nós recebemos a Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E então, nós não temos mais por que viver atemorizados com as crises e com as dificuldades que a vida nos impõe. Podemos agora, por meio do Santo Espírito e mediados pela palavra de Deus, reconhecer que nela, na palavra, temos ferramentas e orientações para termos uma nova vida com Cristo e uma vida mediada pelo poder de Cristo. O mesmo processo acontece em relação aos problemas éticos e espirituais, que comumente aparecem por influência do pensamento corrente da época. E que não pode ser ignorado de forma alguma por aqueles que servem a Deus e que amam a Deus. Pelo contrário, exige de nós, dos cristãos, uma solução que seja de fato biblicamente orientada. Por isso é importante que, quando olharmos para os homens, para os indivíduos com seus conflitos, devemos entender que o aconselhamento bíblico é o único capaz de produzir comportamento saudável em todas as áreas do nosso ser e do ser daqueles a quem desejamos aconselhar. É interessante que o aconselhamento bíblico nos dá ferramentas para auxiliar o aconselhado em sua espiritualidade, na luta e no controle de suas emoções, na sua moral e na sua ética. E com toda certeza, nunca haverá maturidade no homem se não houver um crescimento equilibrado dessas diversas áreas por meio das Escrituras. A relevância do aconselhamento bíblico está justamente no fato de ir além da preocupação psicológica, pois ele transforma o coração humano por meio do amor a Cristo, para que a verdade, o amor e as boas obras dadas por Deus tenham efeito completo em nossas vidas. Tenha efeito completo visando a maturidade individual, bem como também coletiva, a fim de que outros sejam, assim como nós, impactados pela verdade de Deus e sejam, portanto, alcançados por ele e sejam transformados por meio dele. O Dr. Larry Crabb, um psicólogo cristão americano, falecido recentemente, ele escreveu sobre isso, dizendo o seguinte: estou convicto de que a igreja local deve e ela pode assumir a responsabilidade, dentro de suas próprias fileiras, de restaurar pessoas perturbadas em suas vidas, transformando vidas miseráveis emocional, psicológica e espiritual em vidas plenas, produtivas e criativas, que haverão de glorificar a Deus, bem como também aumentar a comunhão entre os santos. Quando o aconselhamento bíblico é comparado aos outros modelos de aconselhamento, fica evidente a sua relevância para a nossa época, que pode ser observado basicamente por dois motivos. O primeiro motivo é que o aconselhamento bíblico trata da raiz dos problemas e não do comportamento. Quando aconselhamos alguém, nosso desejo não é apenas mudar o comportamento deles ou delas, é mudar de dentro para fora suas motivações, trocando o que é pecaminoso por aquilo que é da vontade de Deus. E, em segundo lugar, é também gerar maturidade. Ninguém deseja viver criança para todo sempre. Ninguém pode, na verdade, viver como criança para a vida toda. Precisamos amadurecer. Precisamos, então, crescer, nos tornar maduros, adultos,
como disse Paulo escrevendo aos Efésios, alcançar a plena maturidade, a varonilidade, a estatura de Cristo. Então, o aconselhamento bíblico, ele para nós é importante porque ele trata a raiz dos problemas e não o comportamento meramente humano. Os conselheiros bíblicos, eles normalmente agem como um orientador, um tutor, um responsável por aquele que está sendo preparado por meio do aconselhamento bíblico a fim de encontrar transformação de vida. Quando nós observamos o trabalho do aconselhamento, nós percebemos que isso aumenta a comunhão da igreja, porque aumenta a confiança entre os irmãos, aumenta o relacionamento profundo entre os crentes. Podemos dizer que com o aconselhamento bíblico, tratando a raiz dos problemas, nós podemos não apenas solucionar os conflitos, mas também podemos preparar uns aos outros para antecipar o momento em que os problemas surgem, o momento em que eles poderão surgir. É uma espécie de prevenção contra possíveis conflitos que haverão de surgir adiante no meio da Igreja do Senhor. O modelo particular de aconselhamento também convida as pessoas a deixarem tanto o consolo das Escrituras como o conforto dos que as amam e que delas cuidam, para que elas possam crescer e amadurecer. Se elas abrirem espaço em suas vidas para serem ministradas pela palavra, com um conselheiro bíblico bem orientado, bem formado, elas com certeza crescerão espiritualmente. O modelo de aconselhamento bíblico, ele parte do princípio que existe um Deus e que este Deus é o único Senhor acima de tudo e de todos. Ele é soberano, é infinito, mas também é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona com suas criações e, em especial, com seus filhos, que se revelou de forma proposicional nas Escrituras e, pessoalmente, na palavra viva, o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Nós cremos que este modelo de aconselhamento é o mais apropriado, uma vez que ele convida as pessoas a buscarem nas próprias Escrituras as respostas para os seus problemas, para os seus dilemas, bem como ensiná-las também a dependerem de Deus para solucioná-los. Quando compreendemos que os homens são criados à imagem de Deus e que é mesmo o mesmo Deus quem conhece o homem até mesmo melhor do que ele próprio, nós também compreendemos que o propósito maior em trabalharmos o aconselhamento bíblico é levar as pessoas a conhecerem a Cristo como Senhor, como Salvador de suas vidas e a terem comunhão plena com Ele. E com o seu próximo, claro, porque não dá para ter comunhão com Deus se eu estou em conflito com o meu próximo. E com certeza, nós vemos nas Escrituras e na exposição simples do Evangelho que isso é útil, é perfeitamente útil para fazer a transformação que nós tanto precisamos e que tanto desejamos para os nossos aconselhados. É mudando o coração que trazemos paz à alma. É enchendo a mente com a palavra de Deus que produzimos conhecimento e não só conhecimento, maturidade rumo a esse relacionamento maior com Cristo. Eu quero ler um texto sagrado antes de encerrar, que fala muito a respeito disso, que é o texto lá de Filipenses, capítulo 4. Se você tiver sua Bíblia aí, abra lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6, que diz assim, ó: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Hoje, o que mais se vê, até mesmo na igreja,
são pessoas acometidas de ansiedade, dúvidas e temores. E não são os remédios que vão dar solução final a tudo isso, porque os remédios são úteis, mas eles apenas tiram os efeitos do medo, do pavor, do pânico, da ansiedade e dos temores que nós temos. Eles apenas nos entorpecem e aliviam os sintomas, mas não tratam o coração e a mente que é ansiosa, temerosa, medrosa e que vive em pânico. Você pode, evidentemente, fazer um tratamento com o psiquiatra. Ele vai lhe passar remédios e é medicina. Mas o que queremos tratar aqui não são os efeitos de uma vida ansiosa, de uma vida temerosa, de uma vida que, em muitos casos, vive com pavor por desconhecer o amanhã. O que queremos tratar aqui são as causas, aquilo que está mais profundamente enraigado no coração e na mente. Por isso, o apóstolo Paulo disse claramente que a paz de Cristo, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai guardar, vai proteger a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E aí ele prossegue dizendo: finalmente, concluindo, meus amados irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E aí ele vai citar o ensino das Escrituras, dizendo: o que também vocês aprenderam e receberam e ouviram de mim e viram em mim, isso coloquem em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Se queremos tratar tanto a nós mesmos quanto ao nosso aconselhado, de forma que ele venha a encontrar uma transformação verdadeira, uma transformação genuína, uma transformação duradoura, precisamos levá-los ao pé da letra as palavras da Sagrada Escritura. É fazer como Paulo disse aos Colossenses, é levar todo pensamento cativo aos pés de Cristo. É moldar as nossas emoções baseado na palavra de Cristo. É reorientar as nossas vontades e decisões baseado na verdade da palavra de Cristo. Por fim, o conselheiro bíblico deve ter como alvo principal no processo de restauração, edificação e discipulado do seu aconselhando a glória de Deus. Glorificar a Deus e encorajar aos crentes a buscarem encontrar plena satisfação em Cristo. É ensiná-los, é encorajá-los a glorificarem a Deus, crescendo na semelhança cada dia de Cristo. Isso é realizado sim, é possível sim, quando nós aplicamos as Escrituras à nossa vida, à nossa mente e ao nosso coração, bem como ensinamos a outros a fazer o mesmo, e levando em consideração que as Escrituras são a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a espada do Espírito. Eu espero que com essa mensagem, você que está me acompanhando aí pela transmissão, seja desafiado por Deus, primeiro, a buscar encontrar plena satisfação nele, a buscar a viver para a glória dele e a se colocar como alguém disposto a aprender para repartir com outros, a quem o Senhor lhe permitir a compartilhar do seu amor e da sua verdade. Seja um conselheiro bíblico. Aprenda como a aconselhar. Busque nas Escrituras aquilo que é necessário para se tornar cada dia mais
um conselheiro de acordo com as Escrituras. Além disso, eu quero também lhe oferecer conhecimento a respeito de ferramentas que podem melhor preparar você para o trabalho do aconselhamento bíblico. Primeiramente, para se autoavaliar. E segundo, para também ajudar a outros que sofrem com os dilemas da vida. Então, eu quero indicar alguns livros que são importantes nesse trabalho de aconselhamento bíblico. Quero começar com os manuais que trabalham o aconselhamento bíblico enquanto técnica. Nós temos esse livro do Dr. Jay Adams, O Manual do Conselheiro Cristão, lançado pela editora Fiel, juntamente com a ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Esse manual do conselheiro cristão é uma ferramenta útil para nos ajudar e para nós aprendermos como ser melhores conselheiros biblicamente orientados. Além dele, também tem esse material excelente, que é editado pelo pastor John MacArthur, juntamente com vários professores do Seminário Masters, lá nos Estados Unidos. Nesse material aqui, nós encontraremos aqui ferramentas importantíssimas de como preparar, inclusive, um momento de aconselhamento. Ele vai tratar sobre a história do aconselhamento, vai tratar sobre a disciplina espiritual do conselheiro, a obra do Espírito Santo no ato de aconselhamento, também o foco divino do aconselhamento bíblico e vai nos apresentar ferramentas de como, na prática, aconselhar e acompanhar o aconselhando durante o processo de aconselhamento. Então, o livro é Introdução ao Aconselhamento Bíblico, um livro extremamente importante, lançado pela Thomas Nelson Brasil. E, por fim, esse é mais pessoal, é mais individual, talvez seja o primeiro livro que todos nós deveríamos ler antes de nos lançarmos ao trabalho de aconselhamento bíblico, que é esse livrinho aqui, Ídolos do Coração. Então, esse livrinho aqui, Aprendendo a Desejar Apenas a Deus. É da doutora Elise Fitzpatrick, que eu citei lá no começo da nossa palestra. Esse é um livro que muito vai te ajudar a, antes de ajudar a outros, tratar os ídolos do seu próprio coração. E esses 3 livros são ferramentas extremamente importantes e úteis para nos preparar para o procedimento de aconselhamento bíblico. Com isso, eu quero desde já agradecer a todos que estão conosco nessa transmissão, desejar a todos que grandemente sejam abençoados pelo Senhor e, claro, se você tiver dúvidas a respeito desse assunto, você pode me procurar e falar pessoalmente comigo. Nós podemos, então, tirar algumas dúvidas a respeito tanto do que é, né, como já falamos hoje à noite aqui, o aconselhamento bíblico, como a sua relevância, né, pela suficiência da Bíblia no aconselhamento e, claro, qual o propósito do aconselhamento bíblico. Que Deus abençoe a todos, fiquem com o Senhor, que Deus realmente instigue você a se tornar um conselheiro bíblico e a buscar ter isso como meta de vida, como uma forma de buscar em tudo agradar a Deus e também servir aos seus irmãos. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.